Atenção, boca do lixo, dê espaço ao fluxo de trevas que se instaurará aqui. Anoiteceu, os anjos dormiram, e sob o ar do trono cantemos. Olá, eu sou Mãe e esta é a Jiangsu na mesa. É isso aí, vamos nessa, minha gente. Aí então é o seguinte, pessoal, na edição de hoje a gente vai tratar sobre o salário do robô. E como sempre estamos aqui com o nosso registrador, o Paulo, com a nossa produtora, a Jéssica, mas também estamos com a Roberta, da Crapo Resiste, e o Dani, que foi da Amor Cruspe, e também artista visual, performava quando existia o Canil, lá na época da USP. Então aqui é a galerinha que também estava no movimento estudantil, a época que eu estava. É isso aí. Pessoal, no tema de hoje, então, o salário do robô, que é a automação. É aquela peça, aquela máquina que substitui um operário ou um trabalho similar ao trabalho de operário. Hoje eu já falo de uma ex-classe operária. Quais são as consequências de um ex-operário como eu não ter mais trabalho de bem, que a festa que eu não sou mais operário, mas veja bem, é uma opção de trabalho que não existe mais. E pessoas que trabalhariam como operárias também já não têm mais esta opção. Disso daí eu criei um termo lá na época da IDA, que é o salário do robô, que é o quê? É você receber o que você receberia se estivesse no lugar daquele robô. Ao invés de você fazer que nem lá na Rússia, lá atrás, e quebrar máquina, em protesto por falta de trabalho, você recebe o salário e hoje, se você ligar no 56 para fazer o seu cadastro único, você vai pegar vários protocolos, vai entrar numa fila, a não ser que você seja mãe e tal, não suponho que isso deve ser mais fácil para essas pessoas, mas no mais, a gente sabe que a regra, você tem que passar por dependente de alguma coisa, que seja ruim, necessitado, enfim. Fazer um papel que a gente não tem obrigação mediante um assistente social, para conseguir um benefício. Isso é o salário do robô. Então é isso aí, pessoal. Eu vou primeiro dar uma contextualizada aqui, certo? Fazer umas perguntas para saber mais dos nossos dados, Então, Roberto, há quanto tempo você está aqui na boca do lixo, no fluxo? Cara, eu cheguei aqui no fim de 2011 para 2012. Eu já era da Marcha da Maconha, do coletivo da área, então já fazia o debate da guerra às drogas, mas de uma perspectiva muito mais do recreativo, dos meus usos, enfim. E eu tenho um irmão que foi por vários processos, e em 2011 para 2012, começou a operação 2 de janeiro de 2012, começou uma operação que chamava Dor e Sofrimento. O poder público teve a pachorra de ir na TV e falar assim: vamos fazer uma operação que chama Dor e Sofrimento, que o objetivo é causar dor e sofrimento nessas pessoas que estão aqui em situação de rua, para ver se elas saem daqui e vão se cuidar. Genial, né? Daí era isso.
E daí, assim, foi bizarro. E daí a gente conseguiu fazer acho que, do que eu vi nesse período, uma primeira grande articulação de um monte de gente contra essa operação, que foi o Luz Livre. E daí foi na época, 2012, Passo Livre pegando e tal, e daí teve aquela manifestação que foi, tipo, eles iam fazer um metrô lá em Higienópolis, e daí a galera de Higienópolis se organizou porque não queria o metrô lá, porque ia ter gente diferenciada em Higienópolis. E daí a gente fez o churrascão da gente diferenciada em Higienópolis. E daí a gente fez o churrascão da gente diferenciada na Cracolândia, por causa da Operação Dor e Sofrimento. Foi o primeiro grande ato, assim, foi um ato que foi muito louco, que juntou, porque daí era a Operação Dor e Sofrimento. Eles não deixavam juntar as pessoas, então juntava, era isso, era um fluxo de 1000 pessoas também, só que daí eles se resolveram que as pessoas não iam poder ficar juntas. Então chegava viatura policial, cavalaria e tal, juntava qualquer bolinha de 5, 10 pessoas, jogava um moto em cima das pessoas para as pessoas não se aglomerarem. E daí o que a gente fez um churrascão, aglomerou 1000 pessoas, 2000 pessoas, só que quem eram essas pessoas, né? Qual era a cor dessas pessoas, qual era a classe dessas pessoas, qual era a estrutura. Mas a partir desse momento, junto com o habeas corpus que a gente fez pro Cadu, que tem toda uma outra história que é um cara foda, que era do fluxo, a gente conseguiu o direito das pessoas poderem estar na rua, né? E foi um rolê muito foda. O churrascão da gente diferenciar na Cracolândia, pra você ter uma noção, teve 2 arco-íris no céu ao mesmo tempo. Sabe aquelas coisas que foi muito louco, assim. Mas. E daí de lá até então, aqui nesse rolê, várias resistências, vários COB, já que existe hoje, que é o rolê contra a violência policial, tal, né? Então, e como que é a atuação desses coletivos autônomos aqui, de vocês? Fala um pouco disso. Cara, a Caco Resiste em específico, ela surgiu em 2017, quando o Dória ganha a eleição. E ele ganha a eleição e ele se compromete que vai acabar com a Cracolândia no primeiro mês de mandato, em janeiro. A gente precisa refletir, né, muito sobre essa questão do encarceramento em massa, porque está rolando em São Paulo uma política de tentar implementar o reconhecimento facial, que é um mecanismo muito falho, né? Eu não sou a pessoa que mais tem conhecimento sobre isso, mas a gente tem dados aí que têm sido levantados, inclusive, pela galera que está pautando isso, para demonstrar que as pessoas são presas, por exemplo, porque a fulana reconheceu que o cabelo era igual ao da fulana, e por isso ela vai ser presa, etc., e ficar lá aguardando seu julgamento. No meio desse contexto todo, a gente também tem a privatização dos presídios, né? Então, com esse movimento de privatização, as pessoas que estão presas, elas têm que pagar a sua pena com trabalho. E aí, além de você onerar o Estado, que o Estado continua pagando pela presença daquela pessoa dentro do presídio, e de uma maneira que tem sido levantada como sendo 3 vezes mais, né? Você tem ainda uma iniciativa privada lucrando com um trabalho escravo que não tem retorno absolutamente nenhum para pessoas que às vezes nem sequer foram julgadas, como no caso das pessoas que rodam aí, que está com uma pedra de crack, que está com 0,4 gramas de maconha no sol, né? E ficam anos esperando o julgamento, e enquanto isso estão trabalhando em encarceramento. Exatamente. E a privatização dos presídios tem um outro problema muito sério, que a galera aqui, tipo, nos Estados Unidos, os presídios são privatizados. E daí o Estado, quando você vai uma iniciativa uma empresa particular, vai construir um presídio e ela pede para o Estado garantir um número mínimo de ocupação, entendeu? Porque daí é isso, por cada preso o Estado paga, sei lá, quantos mil, hoje é R$2.000 e tantos por preso, mas é isso, com a privatização fica mais caro, que nem metrô nem tudo, e daí o Estado não só paga, como se compromete com uma lotação determinada. Imagina isso, tá faltando 15 presos na cadeia qual? Bate lá na Cracolândia, leva 15 para ocupar as máquinas, entendeu? A privatização dos presídios tem esse coisa. E uma outra coisa, tem essa coisa racista do reconhecimento facial, né? O reconhecimento facial, assim como a inteligência artificial, ela reproduz os valores e a lógica dominante. A gente está num estado racista,
numa lógica racista, numa estrutura racista, e bandido, na imaginário de todo mundo, inclusive da inteligência artificial, são pessoas pretas, geralmente homens pretos, com cara de pobre, né? E assim, essas pessoas que já são as presas, mesmo sem reconhecimento facial, e que vão ser cada vez mais, inclusive porque é que nem o tal, né, de julgar a cultura dos outros. Os japoneses, para nós, parece tudo parecido, para os brancos, que é quem julga, a galera tá preta, periférica também, é tudo parecido, né? E é uma continuidade do racismo científico, né? Porque enquanto o racismo científico foi desenhar como é que era o corpo humano da pessoa criminosa, isso segue sendo reproduzido com a inteligência artificial, dando moldes de como são as pessoas que são perigosas, criminosas, etc. Então é só uma continuidade mesmo, na minha vida. Pessoal, hoje, né, também teve operação aqui no Fluxo, né, para quem não sabe, nós estamos na sala de vidro do Teatro de Containers Boca do Lixo, e aqui do lado do Fluxo. E acabou de ter operação, então novamente, como confirmou, também nosso apresentador não pôde vir, também a gente ia trazer mais uma ou duas pessoas maloqueiras para estar aqui conosco, não foi possível, mas nós conseguimos trazer essas pessoas que já viriam, conseguiram vir, né? E aí é o seguinte, o Dani, como eu disse, ele é lá atrás, movimento estudantil, é um performer, é um artista visual, né? E o trabalho dele sempre teve uma ligação extrema com a atividade social e política dele, e que é relacionada ao que hoje a gente chama de MCBL também, né? Aí eu queria falar assim com o Dani, né? Qual a relação que ele vê assim, tentar enxergar alguma relação nessa situação aqui que a gente está falando de automação de pessoas na rua e daqueles movimentos, daquelas crenças que a gente fazia lá atrás, na década passada, na USP. Sei que dizer não. Muita coisa. Uma explosão de sentimentos, né? Esse reencontro aqui depois de década, né? Depois de mais de 10 anos, assim, né? Sim. A gente ter se encontrado num momento de luta, né? Novamente. Né? E aí, em situações assim, que não tinha a ver, provavelmente, não é uma categoria de luta. É uma situação de luta, onde você está numa luta. Então eu estava na universidade, tinha uma luta ali. Quando eu estava na escola, tinha outra luta. Quando eu estava, né, onde você está. Né? Então eu vim para cá para trabalhar nessa cidade. Aí era um trabalho de 3 meses. E aí fiquei 13 anos. Fiz 2 faculdades. Encontrei na segunda, na terceira. E ali já nessa situação que está ali. E morando num lugar de residência estudantil, uma luta, uma ocupação, e promovendo outras ocupações e reivindicações de espaço, porque o que era a situação ali? Era reivindicar um espaço de convivência, um espaço de grande adoecimento mental, muito suicídio, muito, né? Então a gente teve muitos colegas que se suicidaram nesse processo, assim, tipo, e a gente fica entendendo que aquela lógica aquilo era uma situação naquele momento. Né? Eu já desde 2017, faz quantos anos? 5 anos que eu saí de São Paulo. E aí, nesse processo, eu fui atravessando outras realidades que me eram trazidas pelos meus pais, né? Meus pais nasceram no sertão do Ceará e foram migrando, a família foi migrando, né, para Sudeste e Centro-Oeste, né? E aí vinha um primo conseguiu um trabalho na fábrica, minha mãe veio para uma fábrica, o pai veio para outra fábrica. Primeiro foi fazer trabalho de serviços, e aí conseguiu trabalho na fábrica já era uma grande coisa, aí você começava como ajudante, não sei o que, aquela coisa. E aí foi todo um processo, para ele sair de São Paulo e ir para Goiás, foi quando ele sofreu um acidente. A máquina engoliu ele, e aí arrancou o braço dele, mas ficou preso ainda com os tendão, com as coisas, reconstituído lá depois. E aí tiraram, e aí ele ganhou uma indenização. Os colegas todos dele morreram de intoxicação química.
Todos os colegas, não tem nenhum colega, ele está com 70 anos, os colegas dele morreram nos 60, da intoxicação das tintas gráficas, né? E aí ele, de alguma maneira, foi salvo por esse acidente. Ele fala que ele foi salvo pelo acidente, porque o acidente fez ele parar de trabalhar. E aí, 10 anos depois, ele conseguiu uma indenização, aí conseguiu construir a casa dele do jeito que ele queria, casa própria, com varanda, tem lá pouco mil redes lá. Né? E aí teve essa história. E, enfim, aí você está falando das coisas de automação, dessa situação toda. As palavras mudam o sentido das coisas, né? As palavras mudam o sentido das coisas. Elas vão recategorizando as pessoas. Né? Então a gente está aqui numa conferência que é a sociedade contra o Estado. Representamos cada uma perspectiva da sociedade e estamos contra o Estado. Por quê? Que pulsão é essa que nos traz? Então essa é essa dimensão. A gente estudou essa fantástica tese, né, que fala sobre a sociedade contra o Estado. E o que acontece? O que é a Constituição, não apenas de São Paulo, mas de uma série de metrópoles no mundo, que são a migração forçada dos povos nativos das zonas rurais para as grandes cidades para serem força vital para fazer as máquinas funcionarem. Tem que ter alguém apertando ali, tem que ter alguém apertando. E essa é a primeira migração que vai ocupar a boca do lixo. Pronto. Essa é a primeira migração que vai chegar nessa boca do lixo, que vai fazer desse território ser uma boca do lixo, porque não tem emprego para todo mundo que chega. Pronto. E aí, quando você traz essa informação, deixa arrepiado, porque aí você traz uma dimensão que aí entra nessa questão da categoria. Que é assim, quando fala os imigrantes, é uma grande categoria mesmo. Os imigrantes são muitos imigrantes. Quem são os imigrantes? Não é um êxodo rural de pobres, de pessoas que são pessoas que têm saberes, muitos saberes. E aí, que é a questão que tem o nome do epistemicídio, que é matar um saber. Então a primeira coisa que você vai dizer que são todos pobres. Mas esse êxodo rural, esse nome êxodo rural genérico para o mundo inteiro, né, ele é uma diáspora. Porque as pessoas estão longe da sua terra, do que planta, do que nasce, do que cuida, da sua medicina, do seu modo de viver. Então é uma diáspora, e são diásporas indígenas, são diásporas afro-indígenas, são diásporas de povos nativos do mundo que chegaram no Brasil escravizados ou foram domesticados por essa máquina colonial, né, no Nordeste, no Norte, no Sul, no Sudeste, por toda parte, né, esses 523 anos, esses 500 e tantos anos, considerando a invasão do Vespucio, né? Então você tem um epistemicídio, e aí essas formas de colocar pessoas como números, como máscaras, como fotos, como um pobre. O que é um pobre? O pobre é aquele que não tem nada. O pobre é medido pela falta. Então você não pode dizer que é um indígena, mas você tem saberes que estão vivos aqui nas veias e no corpo das pessoas, e muitas vezes não podem ser expressadas. Ficam reprimidas, que é a repressão cultural, a repressão do modo de falar, do modo de comer, do modo de pensar, do modo de articular com os outros. Você tem que se condicionar, sobretudo, pessoas que estão em situações de sofrimento e desvalia, né? Que as pessoas estão ali. Como é que é as pessoas no dia a dia? Que acesso essa pessoa tem às suas necessidades principais? As noções de quais são, talvez você nem saiba mais, porque não tem mais a noção do que é a sua própria necessidade. E aí essa dimensão, essa ruptura absurda, animalizante da pessoa, ela tira, a pessoa passa a ser então uma pessoa do fluxo, é um viciado, uma pessoa que perdeu tudo, é um louco. Então essa pessoa vai ganhar essas categorias de descredenciamento de humanidade. E à medida que ela vai se descredenciando dos itens de humanidade, ela vai se tornando então essa massa, que pode ser uma massa de uma para tudo. Pode servir para alguém que quer fazer pesquisa, olha que maravilha, fazer pesquisa. Podemos fazer fotos, podemos fazer documentários, podemos arrancar, saber o sangue, podemos usar os órgãos. Quem sabe usar os órgãos das pessoas para colocar entre as pessoas? Os órgãos que ainda funcionem, que prestem. Vamos reaproveitar e reciclar seres humanos. As pessoas falam dessa dimensão. Né? Teve um apresentador de TV que falou assim, não, eu tenho a pior ideia. Se as pessoas estão aí, estão um monte de coração indo embora, vamos aproveitar essas pessoas, né? Esses corpos que já não tem mais saberes, né? Um corpo maquinalizado. Mas você diz assim, a primeira é isso, né? Tem essa coisa do exército de reserva, que para poder pagar salários absurdos tem que ter um lugar que fala assim, olha você que vai virar se você não aceitar essa miséria de trabalhar 1000 horas por dia
um emprego bosta, pra viver mal e tal, e ficar muitas horas. Isso é discriminado pra caralho. Mas eu pensei em algumas coisas. Uma que você falou desse negócio salvo pelo acidente. Tinha o João, o seu João, faz anos que eu não vejo, mas ele era um cara aqui no Fluxo, morando aqui no Fluxo, e ele tinha uma brisa que ele falava assim, cara, uma hora eu vou criar coragem mesmo de conseguir pular na frente de um busão e ser salvo pelo acidente. Porque tem que ser um carro público, uma coisa pública, porque daí você ganha uma indenização, entendeu? Entre as possibilidades, aqui é das poucas possibilidades que eles olha, que horror, né? Você falou do seu pai, cara, que horror, né? A gente tá falando assim, um cara que acendeu e que conseguiu chegar e fez uma forma, conseguiu virar um funcionário de fábrica, tipo, salvou a vida porque foi envolvido por uma máquina. Porra, que rolê escrota, assim, no de vida, né? Olha que bizarro. Isso foi uma coisa que eu pensei. Outra coisa que eu pensei que você falou dessa distância, né, dos chegantes. O Osama, vulgo Marcelo Segala, fez o mestrado dele na faculdade de enfermagem, pesquisando fluxo e tal, e quem quer os perfis, né, do fluxo. E ele chegou numa categoria de chegantes. E ele vai falando que quanto maior essa distância de chegante, maior a vulnerabilidade dessa pessoa, e mais difícil também essa pessoa se estruturar e conseguir... Mas o que é o chegante? Não entendi, fala desse tipo. Assim, as pessoas, né, via de regra, ninguém nasceu aqui em São Paulo, né, aqui no centro de São Paulo, né, as pessoas do fluxo, com raras exceções. Então as pessoas geralmente, a gente fala que é a quebrada da quebrada, né, então quem não tá mais cabendo na sua própria quebrada, não sei o que, muitas vezes vem pra cá, né. Total. E, para além disso, o fluxo, a boca do bicho, esse lugar aqui tem a ver com a rodoviária, que era aqui, né? Que eram os chegantes. Quem chegava em São Paulo parava aqui, e por isso que tem os hotelzinhos, por isso que esse fluxo se constituiu, e também tudo a ver com os profissionais do sexo, e enfim, tem toda essa coisa do território. Então sempre foram pessoas chegantes, né? A estruturação desses lugares sempre foram as pessoas que chegaram pensando uma oportunidade de vida, não encontraram esse sonho mentiroso do capitalismo, que no fundo precisa de um monte de gente se fudendo, para um monte de gente aceitar um salário de bosta, para uns empregos de bosta. E é isso que serve, não só para isso, mas é para isso que serve o fluxo e esse rolê, né? É para isso que ele existe também, para justificar tudo isso. E a última coisa que eu pensei, que foi que você falou dessa coisa do... que eu pensei no Nego Bispo, cara, e das sabedorias, né? O Nego Bispo fala, né, que fica um monte de gente disputando a cor do trem, qual trem é mais bonito, mas quando o trem tá andando no trilho, se a gente não mudar o trilho, velho, foda-se. Então, pessoal, muito foda com isso, e eu queria então deixar uma última pergunta aqui para cada um fazer uma breve resposta aí. Qual seria uma solução para essa galera, esses ex-operários e essas pessoas que viriam a ser operárias e quem está saindo do sistema prisional, né? Qual seria aí o salário do robô delas ou algo parecido? Jéssica, eu vou fazer uma sequência. Olha, eu não sei se tem uma solução prática e objetiva, né? Eu gosto muito da fala da Roberta da questão de se pensar tudo a partir do vínculo, né? E entender quais são as necessidades de cada pessoa, porque as potências que muito possivelmente tem nesse território também identificam dons e qualificações próprias que acho que não tem como a gente dizer que, olha, não, se eu colocar todo mundo para varrer a rua, todo mundo vai estar feliz, sabe? Então, acho que, inclusive, uma coisa muito bacana que eu tenho percebido no território é a ocupação de espaços culturais dentro do território, espaços culturais formais, né, institucionais dentro do território, com esses coletivos autônomos levando essas pessoas para ocupar esses espaços. Assim. Que esses espaços foram criados dentro desse território para chamar a classe média e média alta para estar aqui e gentrificar esse território. Né? Então daí a importância da ocupação desses espaços. Então eu acho que não tem uma resposta simples, mas acho que é isso, a partir do vínculo, do convívio, da escuta do que as pessoas
já faziam, já fazem, querem continuar fazendo ou gostariam de aprender a fazer, eu acho que é um caminho para sair da condição, se quiser sair da condição, né? Mas sair de uma condição potencialmente ruim. Cara, solução. Eu vou contar uma historinha, posso? Era idos de, sei lá, 2013. Tipo, era isso, era um momento do que o fluxo já existia, tinha muita gente, mas não tinha esse monte de projeto, não tinha... Eu estava trabalhando pela Delay como redutora de danos, e a gente é isso, uma dupla que ia com biteiras e trocava ideias, uma coisa assim, longe de qualquer expectativa de solução, né? Mas desse dia a gente estava era um dia puta frio de junho, assim, lascado. Aquele terreno que hoje, que virou o terreno do antigo lugar, que começou a ter negócio de predinho, né? Aquele terreno ele era um descampado e a galera, a gente tava lá, o fluxo estava lá dentro, tinha feito uma fogueira gigante, daí a gente estava em volta da fogueira e daí tava, vou chamar ele de Antônio, que eu tinha conhecido ele nesse dia, depois convivi com ele bastante tempo, faz anos que eu não vejo. Daí o Antônio, enfim, conheci ele ali na fogueira, ele começou a contar a trajetória de vida dele, enfim. Se deu mal na loteria da vida, nasceu fudido na PQP da Quebrada de São Paulo. E do nosso lado tava o seu Manuel, que é um cara que nasceu na rua, que a mãe dele era moradora de rua, e um outro menino, enfim, não lembro o nome dele, vou chamar ele de Felipe, que era um menino branco que tinha começado a fazer filosofia na Unicamp e que não tinha terminado o curso, enfim, estava vendo o fluxo, mas estava falando do seu Manuel, que nasceu na rua, sobre Nietzsche. E o seu Manuel estava entendendo do jeito dele, falando sobre Nietzsche. E eu conversando com o seu Antônio, e ele contando da vida dele, daí uma hora ele olhou, e às vezes comentava, né, aquela coisa, uma hora ele olhou para mim e falou assim, mas você quer saber a real? Se eu me desse muito, muito bem na loteria da vida, se eu me desse, né, no lugar que eu nasci, se eu me desse muito, muito bem pro sistema, eu estaria pegando 2 horas de busão, trabalhando 9 horas de caixa de mercado, para pegar 2 horas de busão, morar num rolê precário, uma casa bosta, com alguém reclamando que não dá conta de pagar as coisas. Tô muito melhor aqui trocando ideia com você. E daí isso dá um choque, né? Eu vi o Antônio também em várias outras situações se fudendo na chuva, apanhando da polícia, que com certeza ele talvez preferisse ir pro barraco. Mas é isso, a solução tá aí, é mudar essa merda de vida, nessa merda de sociedade, e que pra essa quantidade de pessoas hoje, a melhor possibilidade possível é esse lugar tão difícil de existência que é o fluxo, que é a situação de rua, ou a situação de hotel, essa situação precária. A merda é essa merda de sociedade, enquanto estar no fluxo talvez seja uma possibilidade menos pior do que se, sabe? Então a solução acho que passa por aí e do ponto de vista do cuidado só é possível conhecer as pessoas singulares, que nem a Jéssica falou, entendeu? É isso. O que é cuidado para uma pessoa pode ser violência para outra pessoa. Depende de como você faz. E eu tô falando assim, pode ser dar maconha ou pode ser rezar na cabeça de alguém. As duas coisas podem ser violência, as duas coisas podem ser cuidado. Depende de como você constrói, depende de quem é a pessoa, depende do momento de vida dela. Esse é o trabalho que eu acho que é o trabalho que não dá para ser pelo robô, e que assim como o trabalho do robô, né, esse salário do robô, ele fala de um trabalho invisibilizado, que é um trabalho que não é instagramável, que é um trabalho que não é palpável, que não é mensurável, e que tem a ver, e daí eu fiquei pensando nessa coisa do salário do robô, eu acho que o salário do robô também é um jeito de mudar o mundo, no sentido de que como que é o nome da autora que fala da disputa de remunerar o trabalho doméstico? A Silvia Pedro. Isso, a Silvia Pedro. Nunca tem problema. Ela vai falar assim, se a gente conseguisse remuneração do trabalho doméstico, o capitalismo acabava, entendeu? Se a gente conseguisse remuneração desse trabalho de cuidado, que é um trabalho que quem faz são as mulheres, quem faz são as mães, quem faz também tem a ver com essa rede, essa coisa que sustenta qualquer um vivo, é a nossa rede de afetos e cuidados. E
quem segura essa rede, ou seja, quem segura todo mundo vivo, são geralmente essas mulheres que estão fazendo isso, que estão segurando essa onda. No caso de dois cuidados mais profissionalizados, tem os redutores de dança que também são super desvalorizados, enfim. Daí essa que a solução é essa singular e complexa. Mas eu acho que também tem soluções simples para ontem, que são absurdos de não existir. Do mais simples, chega aqui, Renatinho. Tipo, banheiro, meu irmão. Não é possível que tenha 1000 pessoas ali e nenhuma pode ter onde cagar ali já. Um problema é que não tem banheiro, velho. Problema, solução simples. Pessoal, agora, como acabou a operação já faz um tempo, né? O confirmou passou aqui agora e vai voltar, mas aí já vai ter acabado a gravação do programa, mas a Roberta conseguiu trazer nossos amigos Claudinho e Renatinho aqui também, tá, pessoal? Então, eu vou fazer a pergunta novamente, aí o Dani, que ia ser o último a responder, responde, e aí quem quiser fazer alguma consideração, Claudinho, Renatinho, a respeito dessa parte do tema aqui, fiquem à vontade. Então, assim, só para repetir, né? A fábrica está sendo automatizada, os robôs estão trabalhando no lugar das pessoas. Então, qual é a melhor forma para solucionar esse problema? O problema da automação e dessa grande quantidade de pessoas que perdem trabalho. Não, aí já vou entrar, né, na própria ideia do formato, né, essa coisa do formato. A máquina parada não consegue pegar o meu corpo. Eu já fiquei em pé, já estou fora de quadro. Ela só consegue pegar nesse exato foco, porque existe um condicionamento dos corpos. Os corpos estão organizados no espaço. Então, todo esse processo, esse pensamento, esse modo de conceber o mundo, faz com que as pessoas sejam tratadas como objetos, como utensílios. Porque o objeto ainda traz uma história, o utensílio você só usa. Então as pessoas são tratadas como utensílios. Ao ser tratadas como utensílios, as pessoas são condicionadas aos espaços, de que ela, por exemplo, de que ela vai representar algo, ou de que ela vai apertar algo no trabalho braçal. Então, quer dizer, as pessoas têm que performar esse objeto. Você tem que performar, se você sair desse objeto, se você não tem mais espaço, né? Aí o que acontece? Aí, o que eu falo? Todas as ações, né, que foram colocadas, que vão contra tratar as pessoas como mercadorias, como objetos vendáveis, como objetos, são coisas importantes para esse problema e para vários outros problemas, né? Então, não apenas que as pessoas sejam substituídas por máquinas, mas também que as pessoas sejam maquinalizadas. Isso é outra história também, porque tem gente que não quer trabalhar porque não quer sofrer aquele sofrimento que é o trabalho. Você tem que esgarçar o corpo, né? Suga tudo você e você fala, não quero ser rígido, você não quer se condicionar aquele tipo de sugamento da sua energia. Aí eu coloco isso pro Renatinho, coloco isso pro Claudinho para eles, como a gente quiser falar sobre isso, ou como quiser falar também, né? Porém, eu vou ser trocado por robô. Hoje, nós mexemos com eles, que é o robô. Porém, essa troca vai ser eles produzindo a gente. Só que, porém, não vai ser do nosso jeito, que a gente usa e usa e usa, certo? Se a gente não prestar mais para eles, que nem diz o nosso amigo, nós vamos ser abduzidos muito rápido, porque a tecnologia robótica, para quem não bota uma fé, eu acho, não tem ideia, pode falar até maluquice, porém já tem o carro voador. Da onde já apareceu, da onde que veio o carro voador. Certo? O carro elétrico sem gasolina. É só ir ali, pôr o carro na tomada, carregar o carro e você vai para onde você quiser. E ali tem aquele radarzinho ponteirinho dele que mostra quando ele já está acabando a energia, que ele vai fazer que nem no celular. Pipi, pipi. Ele vai fazer a mesma coisa quando o carro está perdendo a energia. Porém, eu assistia muito aquele desenho lá. Jetsons. Isso.
Você acredita? Jackson. Jackson, né? Jackson. Eu imagino mais ou menos assim, certo? Maluquice ou não, cada um. Mas porém, eu acredito que sim. Nós vamos ser substituídos do robô. Mas falar não agora, eu não sei. Eu não sei. Do jeito que cada milésimo de segundo, sei lá como é que é, a tecnologia vai se avançando. Cada peça vai se formando, cada parafuso novo. Não é nem peça, é através do parafuso, porque se não tiver parafuso você não vai encaixar aquela peça. Então cada vez vai se tornando um parafuso novo, e aí vai outro, e aí vai outro, aí vem aquela peça que nunca ninguém viu, entendeu? Porém, nós vai se desgastando. Quando a gente provavelmente também não perceber, pode estar passando tipo uma pessoa naquela ali. Aquela pessoa, essas pessoas assim. Você vai achar que a pessoa não é. É um robô. É um robô